Fala galera, beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver a questão número 32 da prova de Física da São Camilo de 2023. Depois da vinheta. Muito bem, pessoal, questão 32, está aí na tela para você. Um rapaz desfere um golpe em um bloco de gelo que estava em repouso sobre uma superfície lisa e horizontal. Opa! Se ele estava em repouso, a velocidade inicial é zero e ele não tinha quantidade de movimento. Lembre que quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, m vezes v. Aí ele fala que estava em repouso, aí ele deu um golpe que não transferiu quantidade de movimento ao bloco de gelo, mas quebrou em 3 pedaços, A, B e C, que assumem movimentos próprios restritos ao plano da superfície. Então, aquele caso clássico, né, de desintegração, por exemplo, explosão, né, em que você tem uma certa quantidade de movimento, que nesse caso a quantidade de movimento é inicial, e ele se fragmenta. E aí a gente vai fazer uma conservação da quantidade de movimento, tá? Aí ele fala que na figura tem uma malha quadriculada em que o lado da quadrícula equivale a 4 kg por segundo. Ou seja, cada quadradinho ali equivale a uma quantidade de movimento de 4 kg por segundo. São indicados os sentidos e direções dos vetores quantidade de movimento dos pedaços B e C. Então tá lá, pessoal. O vetor quantidade de movimento inclinadinho para cima e o vetor quantidade de movimento do pedaço C inclinadinho para baixo. Do B inclinado para cima e do C para baixo. Aí ele falou, sabendo-se que o pedaço A tem massa de 8 kg, qual o módulo da velocidade adquirida por esse pedaço após fragmentação do bloco de gelo? Bom, vamos lá, pessoal. Então, questão clássica em que a gente vai aplicar a conservação da quantidade de movimento. Você fala, tá, Meca, quanto que era a quantidade de movimento antes dessa paulada nele? A quantidade de movimento antes era zero. Tá certo? E quanto que vai ter que ser depois? Como há a conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento depois também vai ser zero. É o que nós chamamos de sistema isolado, tá? Beleza? Perfeito. Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? A soma dos vetores quantidade de movimento A mais quantidade de movimento B mais quantidade de movimento C vai ter que dar zero, tá? Então a soma dos 3 quantidades de movimento vai ter que dar zero. Quantidade de A, de movimento de A, mais quantidade de movimento de B, mais a quantidade de movimento de C, vai ter que dar zero. Já sei somar aqui na figura o B com o C. Quer ver como é legalzinho? Vamos aplicar a chamada regra da poligonal. Aqui, ó. Vou pegar a quantidade de movimento C, que é esse cara aqui. Vou tentar pegar tudo aqui. Pronto. Que a bolinha não era para ir junto. Pera aí. Pegar a quantidade de movimento de C aqui, ó. Boa. Vou fazer o método da poligonal, ó. Olha que legal. O QB mais o QC dá isso aqui, ó. Olha que joia. Esse vermelho é o QB mais o QC. Tá certo? Tá dando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para a direita. Portanto, pessoal, a quantidade de movimento do A, a quantidade de movimento do fragmento A vai ter que ser igualzinho a esse cara, só que para a esquerda, para que a soma dê zero. Ah, é a soma vetorial. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Não sei se vai caber na figura, deixa eu ver. Vai dar bem em cima aqui, tá? Então, o fragmentinho A vai ter que ter essa quantidade de movimento aqui, ó. Quantidade de movimento do A vai ter que ter essa cara. Tá certo? Para que somado QA, que é esse roxo, com QB e com QC dê zero. Né? Então, tem um vetor de 24 para lá. Por que 24? São 6 quadradinhos de 4 kg/m por segundo. E outro vetor de 24 para cá. Né? 24 para lá, 24 para cá. Zero, tá certo, galera? Então, olha que interessante. O módulo da quantidade de movimento de A, o módulo da quantidade de movimento de A vai ter que ser o quê? 24 kg/m por segundo. De onde você tirou 24, Meca? Ora, cada quadradinho vale 4 kg/m por segundo. Tá certo? Então, como são 6 quadradinhos, 24. E a gente sabe que quantidade de movimento é a massa vezes
a velocidade. Estou pegando o módulo aqui, que ele pediu o módulo, tá? Igual a 24. A massa do A vale 8, beleza? A velocidade do A é a pergunta. Isso igual a 24. Portanto, o módulo da velocidade do fragmento A vale 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Beleza? Tá aí, galera. Então, uma questãozinha clássica, né? De conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, bidimensional, né? Temos 2 dimensões. E é muito interessante, porque esse padrão de questão aparece bastante no vestibular, ok? Em que você vai ter que fazer a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Eu brinco com os alunos que falam que tudo que termina com ão tem conservação da quantidade de movimento. Claro que é uma brincadeira, mas te ajuda bastante. Colisão, explosão, desintegração e por aí vai. Empurrão, né? Quando os carinhas estão no gelo, um empurra o outro, beleza? Mas, para que haja conservação da quantidade de movimento, o sistema vai ter que ser isolado. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço. Tchau.